Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um episódio. Dessa vez vamos comentar a última partida do Buffalo Bills e sumir no Sunday Football. Eu ouvi um teclado assim, contra o New England Patriots. E cara, é inacreditável, mas a gente vai comentar mais aí nesse episódio. Bruno Ilhode, mais uma vez conosco aqui. Seja muito bem-vindo, mestre. Boa noite. Opa, boa noite. Muito obrigado aí por estar podendo participar. Acho que esse episódio vai mostrar bem, né, como que é o podcast, que é um casamento, né? Os dias na felicidade e na tristeza, né? Então, todo mundo dá a mãozinha aqui, na saúde e na doença. E hoje vamos falar sobre esse momento triste, né? Então, é isso aí. Obrigado aí por mais uma vez, por essa oportunidade de estar podendo participar. Valeu, galera. É complicado. Que momento. Elif Henrique, muito boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Celhão. Boa noite, Bruno. Valeu mais uma vez aí pelo convite. Primeira derrota, né, da temporada. O Bills não queria ficar sozinho no topo, né, como undefeated. Então, perdemos aí só para poder acompanhar a galera. Bom, zoeiras à parte, como disse o Brunão, na vitória ou na derrota, para mim é sempre bom falar de Bills. Então, bora comentar esse jogo aí. Sozinho no setor. O bicho não quis ficar sozinho no setor. Isso que mata. Mas... humildade, né? Humilde. Essa é a palavra, Bruno Milione. Humilde. Essa é a palavra que vai ser utilizada nesse podcast. Humildade. Nós permitimos que esse time do New England Patriots crie esperanças. Em outros tempos não permitimos. Mas espera aí que faltou aqui um negócio aqui, né? E quem que é você, Celhão? Eu ia perguntar. É verdade. E o meu nome é Célio Flocrinho, eu seria o seu host nesse programa. Mais uma vez aí, esquecendo, mas enfim, né? Segue o baile. Mas, bom, não temos como falar desse jogo. Eu ia começar primeiro pelas esquisitices dos fumbles no início da partida e tudo mais. Mas vamos tirar logo o elefante da sala e falar sobre a polêmica arbitragem em alguns momentos. Bom, a minha declaração é simples. Os Bills são um time que fazem muita falta. Pela segunda semana seguida, a equipe comete muitas faltas. Mas teve aí, cara, uma outra escolha aí da arbitragem que deu uma avacalhada. É o famoso faltou critério. Umas seguradas para os caras que, teve uma jogada em que o Coleman, pelo amor de Deus, tá sendo engolido pelo maluco que não teve interferência ali, tá ligado? Então, eu não vou colocar a derrota na conta da arbitragem, mas de fato ela deu uma avacalhada em alguns momentos aí, cara. Bom, fiquem à vontade aí para descascar a arbitragem se quiserem. Eu vou começar aqui um pouquinho, então, que o Bruno tá dando muita risada. Eu não sei o que tá acontecendo, senhor Bruno Milione. Nada, não. Pra quem tá assistindo, depois assistam, vejam o vídeo. Ele tá animado hoje. Tem que rir pra não chorar, pô. Tem que rir pra não chorar. É isso. Não, mas é importante a gente vir com bom humor, porque senão a gente vai ficar todo mundo bravo. A gente já ficou bravo domingo e vamos sair bravo hoje daqui. Então... Cara, eu anotei alguns pontos. Eu reassisti o jogo, né? Igual eu falei pro pessoal aqui. E aí você via que, cara, depois a gente vai falar das faltas que o Bills comete, né? Porque é muita falta, mas a arbitragem tava
parecia arbitragem brasileira, assim. Tava marcando tudo, apitando qualquer coisa, não podia fazer nada, só que quando você prestava atenção, a maioria das chamadas críticas iam pro nosso lado, né? Lógico. O Patriots também tomou uma falta de alinhamento errado na linha ofensiva. A gente tomou 2 disso aí. Pô, alinhar errado, pelo amor de Deus, né? Muitos holdings que exageradamente você via ali que normalmente o pessoal não marca. Teve uma no meio do campo que a gente foi penalizado. A defesa fez uma pressão, os 4 chegaram no Drake May, ele fez o passe, e aí marcaram um contato legal no meio do campo ali, um negócio absurdo. Mas eu acho que os principais são esses holdings, né, que o Célio comentou. Um no Kill Coleman, o cara tava pendurado nele, não marcou nada, e o outro no Shakir, aquela última bola lá. Se você for ver, o cara chegou antes, né, do passe, ele deu no meio das costas do Shakir, não tinha como ele fazer aquela recepção. Holdings demais, illegal formations, né, que chama. Jogadas corridas que a gente fazia e os caras davam hold, que eles faziam, os caras davam hold pra gente, sabe? Foi coisa muito ruim, assim, de assistir, porque o jogo o tempo inteiro, você sabia que uma jogada acontecia, você já estava esperando uma flag. E na última jogada, quando você precisava da flag, a gente precisava da flag, ela não veio, né? Então faltou critério aí para arbitragem. Eu chamaria esse árbitro aí, apelidaria ele de Ramon Abel Abate. Ramon Abate Abel. Alguma coisa assim. Porque nesse fim de semana fomos, né, vimos uma arbitragem horrível no Campeonato Brasileiro e à noite uma arbitragem horrível na NFL. Então fiquei puto 2 vezes. Mas segue aí, Bruno. O que você achou da arbitragem nesse jogo? Cara, a arbitragem ela acabou transformando o jogo assim, em algo até tava até maçante e até ruim assim, até de se assistir, sabe? Tira um pouco daquela diversão. Tudo bem que assim, não estamos falando que tem que deixar acontecer faltas para o divertimento ou para fluir o jogo de forma alguma. Não sou também dessas pessoas, assim como vocês também não são, que também está colocando 100% da culpa dos Bills na arbitragem, falando que se não fosse arbitragem, os Bills teriam vencido. Cara, isso é ridículo, esse pensamento não dá para ser utilizado, porque assim, das faltas que tiveram, muitas delas são culpas nossas, sim, sabe, legal formation, cara, é ridículo, não se existe legal, sabe, cara, assim, beleza, acontece uma ou outra, mas, cara, a gente tomou várias desse tipo, várias. Isso é uma questão de verdade mesmo, assim, para se observar a falta de responsabilidade da nossa, não só da nossa comissão técnica, mas dos nossos jogadores de não prestar atenção no que tá fazendo, cara. Pelo amor de Deus, velho, isso não existe. Então, assim, não vou colocar a culpa 100% nos árbitros, mas é óbvio que, cara, foi, assim, muitas das coisas que davam para ser marcadas não foram marcadas, as coisas que teve coisas ali que foram totalmente desnecessárias. Então, para nós que já assistimos futebol americano, tudo bem, dá para você assistir, dá para você entender e você releva. Mas pessoas que estão começando a acompanhar ou que não acompanham, acabam vendo, puta, esse é o pior jogo para uma pessoa assistir, porque é um jogo extremamente parado, não acontecia nada. E falo isso por experiência própria, porque esse jogo, por exemplo, minha família, minha esposa acompanha, assiste comigo às vezes, mas o meu pai com a minha mãe quis descer para assistir o jogo aqui em casa. Então, tipo, porque eles sabiam que eram os Bills, então vamos lá, vamos assistir lá. E assistiu no primeiro tempo. E, assim, o meu pai, ele tem a fama de dormir no cinema, sabe? Ele dorme tranquilamente. Se assim, um dos últimos Halloweens a gente assistiu, dormiu no cinema de roncar. Sherlock Holmes dormiu no cinema de roncar também. Mas, cara, no jogo dos Bills não tava para aguentar. Meu pai tava dando umas capotadas, mas também. Então, assim, um péssimo jogo para alguém, infelizmente, que tá começando a assistir, tá? Então, eu digo a pessoas que estiverem ouvindo a gente aí, que são torcedoras aí dos Bills e estão começando agora, fiquem tranquilos, os jogos não são assim, e principalmente os jogos dos Bills são muito mais divertidos. Mas, cara, a arbitragem meio que quebrou o ritmo do jogo,
E com toda certeza tinha muita coisa aí que dava para ter sido marcada que não foi. Mas a nossa derrota cai totalmente sobre a gente. Para mim é isso. Meus camaradas, não é fácil não, mas bom, como falamos já, foi um jogo bizarro da equipe dos Bills, né? E o intervalo termina 6-3, irmão. 6-3 para os caras. A definição que, inclusive, que eu dei para esse jogo foi diabólico, porque era impossível isso ser natural. Era impossível isso ser do bem. Um Sunday Night Football desse não existe. E a gente, inclusive, deu sorte de ser 6-3, porque, cara, a gente errou muito no início, né? Uhum. A gente vem lá, fumble, numa jogada em que o Allen tem que deixar a bola pro Knox, e o Knox se larga a bola lá e tal, não consegue segurar. Um erro de comunicação aqui, sim. Depois, fumble do Coleman, sabe? Então, os bichos tirando no próprio pé, velho. Tava um negócio feio desse início de jogo. Claro que teve outro lado também, né? A gente também conseguiu forçar fumble contra eles, mas inclusive até o intervalo, o meu destaque era a defesa, né? A defesa tava jogando muito bem até o intervalo. Uhum. Acontece que no segundo tempo o Joda e ela resolve entregar o jogo pro Drake May como ela quiser, né? E principalmente aqui eu relembro que é impressionante como é a vida, né, cara? Um ano atrás estava eu e Bruno Milione aqui conversando sobre o jogo Bills e Texans, também semana 5, também contra Stephon Diggs, Milione falando tudo que ele não queria era que o Stephon Diggs jogasse bem e tudo mais. Aquele jogo, até que ele não apareceu tanto, mas ele guardou o especial dele pra isso. E é muito do que eu comentei, cara. O time do Patriots, eles entraram, né, focado em vencer, velho. Mesmo que eles não estivessem conseguindo, né, eles estavam tentando a todo custo, e esses caras principalmente, né. Stephon Diggs parecia que tava jogando pela vida dele ali, né, velho? Tava enlouquecido em campo e, cara, é fácil o Stephon Diggs criar para cima dos Bills nas condições em que estavam, né? Porque ele foi muito utilizado no segundo tempo, principalmente, né? E, cara, ele tava dando um baile em todo mundo, tá ligado? Tava constrangedor. E Drake May e Stephon Diggs no segundo tempo fizeram um estrago nos Bills e foi aquela história, fizeram o que tinham que fazer, entraram para jogar um jogo divisional, para jogar um jogo importante, um jogo que valia muito para os dois times, né? Os Bills valia a liderança isolada da divisão, né? Com a derrota dos Chiefs, com a derrota dos Ravens, eles se isolaria cada vez mais, né? Já que Chiefs e Ravens em tese eram rivais diretos pela Seed 1, né, no início da temporada. Ele se isolava mais ainda em busca disso. Significa que a gente não tá mais nessa disputa? Claro que não, né? Mas esse é um tropeço que eu não tava contando. Mas não atualmente. Mas os Bills demonstraram dificuldade em todas as áreas. E o que me incomoda é que o que aconteceu nesse domingo foi o que poderia ter acontecido no domingo passado, quando os Bills enfrentando os Saints. Eu falei aqui que se o Saints tivesse um quarterback melhorzinho, eles poderiam ter ganho o jogo. E
foi jogado da mesma forma contra os Patriots, que tem o Drake mesmo com quarterback bom, tá ligado? E não é que ele é melhorzinho que o Spencer Rattler. Ele é muito melhor que o Spencer Rattler. Muito melhor. E aí, cara, foi basicamente a mesma coisa que aconteceu. E é aquela história, né? Nem sempre vai funcionar colocar tudo nas costas do Allen, né? Porque quando coloca tudo nas costas do Allen, a gente vê o resultado, que é o nosso corpo de recebedores, por exemplo. E aí trancou o jogo corrido não entrava de jeito nenhum. Precisa do jogo aéreo. E aí, essa partida, acho que em nenhuma dessas últimas partidas, o Joe Brady foi tão exposto como foi nessa partida, tá ligado? O jogo pragmático do ataque dos Bills foi muito exposto nesse jogo, sabe? Tava o New England Patriots parecia que, sabe, estudo de caso tranquilo para eles, para essa partida. Tudo que os Bills faziam, eles já sabiam mesmo que os Bills iam fazer, tá ligado? O ataque dos Bills não se ajuda, a OL terrível, não conseguia dar tempo ao Allen todo o tempo, tendo que esticar a jogada. Nunca tinha alguém livre. Cara, foi uma partida completamente bizarra em todos os sentidos nesse Sunday Night Football. Até abrir um parêntese aqui, a gente não precisa nem comentar isso porque eu não pesquisei a fundo, mas o McDermott falou que até o Coleman ficou fora do primeiro, eu não lembro agora se é drive ou se foi da primeira campanha, por questões disciplinares, tá ligado? E, pô, não é nem a primeira vez. Imagina se ele fosse craque, tá ligado? Pelo amor de Deus, meu, o que tu tá aprontando no treino, cara? Ô, Milione, me dá aí teu panorama desse jogo. Cara, vamos lá. Eu acho que você usou uma palavra até que dá pra gente usar aqui de exemplo do que foi esse jogo, né? Você falou do jogo ser bizarro. E para algumas pessoas aí, vamos lá, que gostam de gibis, gostam de desenho, bizarro, cara, era o nome do personagem que era um anti-herói ali, um vilão ali, chegou até a ser do Superman. E para quem não lembra, Bizarro, ele era uma cópia, ele tinha sido um clone do Superman que tinha dado errado, e era assim, ele tinha um pouco do poder do Superman, mas era um cara totalmente desgonçado. Podem pesquisar, Bizarro, vocês vão ver que o personagem por si só já fala o que ele é, sabe? Então ele tinha ali algumas das habilidades do Superman, mas de longe ele não tinha nada a ver com o Superman. E esse jogo é bizarro porque o Buffalo Bills foi bizarro. Você via ali coisas, brilhos do que era o Buffalo Bills, do que poderia ser, mas não tinha nada parecido com o que é o Buffalo. Não tinha... não era o Buffalo Bills. Era um clone mal feito dele jogando ali. E não foi só esse jogo, que nem a gente já comentou aqui, o Celão mesmo já falou, cara, nos últimos jogos foram jogos bem medíocres da nossa parte. O último jogo foi muito medíocre. E a gente esperava de que... eu vou falar bastante sobre isso daqui, mas para mim os grandes culpados sim a nossa área de coordenação e nosso head coach, cara. Cai muito, muito sobre eles, porque eles mesmo, o Sean McDermott mesmo fala na vitória, né, contra o Saints, de que nós não jogamos bem, que nós temos que aprender, que não sei o quê, mas o que você fez nessa semana que não mudou nada? Nessa semana não teve nada de mudança, nada, cara. Então, assim, o que vocês trabalharam? Sabe, porque continua a mesma coisa, foi a mesma coisa. Então, assim, a panorama geral desse jogo é exatamente isso, cara. Para mim, esse jogo foi bizarro. Uma cópia do que tem o Buffalo Bills, alguns brilhos que você pode ver ali que existem, mas não tem nada a ver com o Buffalo Bills. E para aqueles que eu tenho visto muita gente colocando, não só aqui no Brasil, mas até mesmo nos Estados Unidos, eu vi muita gente já descredibilizando o Josh Allen, colocando que o grande culpado desse jogo é o Josh Allen. Eu já fico aqui... meu total parecer de que, cara, isso é ridículo.
A gente colocar a culpa do Josh Allen, cara, é até mesmo uma falta cara, de tudo pelo que o cara fez pela gente. Hoje nós, Falta de Buffalo vergonha. Bills, cara, Buffalo Bills só tá 5-0 por causa do Josh Allen. Ah, mas o Josh Allen não jogou como ele joga. Cara, a gente vai ficar esperando que o Josh Allen seja o Superman até quando? Até quando, cara? O que ele fez nesse jogo, e o Eric que teve a capacidade aí e o estômago de assistir esse jogo 2 vezes, porque eu já digo já, não tive esse estômago, cara, não tive. Todos os jogos dos Bills eu realmente tento ali assistir, né? Na Dance tem lá o 40 minutos, então é mais fácil para você assistir de noite ali, põe para ver. Cara, esse jogo eu não tive estômago de assistir, não tive mesmo. Mas o Eric, mesmo que assistiu 2 vezes, ele vai ter percebido isso muito mais do que a gente. Mas, cara, o tanto que o Josh Allen estica o jogo, e ele estica, para quem tá pensando assim, ele tá esticando porque ele tá escolhendo a melhor possibilidade. Não, cara, ele tá esperando alguém abrir. Ele não tem possibilidade para passe. Cara, não é uma jogada, não é 2 jogadas, são várias jogadas que o Josh Allen faz a mesma coisa. A OL desmancha, ele sai, tenta de tudo, cara. Tem um drible que ele até dá ali num dos caras da defesa, coisa linda, sabe? Bonito, você vê ali, olha o brilho do Josh Allen. Só que não tem para que ele passar. Você quer o que dele? Você quer que ele corra o jogo inteiro, sabe? Faça manobra. Cara, tudo tem os seus limites. Então, me desculpa para quem coloca a culpa no Josh Allen, isso é ridículo. Ainda não estou vendo o momento em que eu deva colocar a culpa total no Josh Allen. Ele tem suas culpas, tem sim. A interceptação foi um erro de visão dele, foi uma leitura mal feita, mas tudo bem, beleza, um erro dele ali. Mas colocar a culpa inteira sobre esse cara, não, cara, isso, me desculpa, não é o meu ponto aqui não, tá? Mas esse jogo, para mim, esse é o exemplo perfeito de um jogo bizarro, tá? Como eu falei, a gente vai comentar mais sobre isso, mas para mim, nossa comissão técnica para mim já deu. Passou o meu limite, cara. Não vou mais defender esses caras, não. Já deu. Chama McDermott para mim não vai ser mais um cara que eu vou defender. Não mesmo. Já defendi, para mim já deu. Não vou defender mais, não. Bruno, foi ao vivo foi complicado. Como disse Fernando Chimude na live dele ontem, né, que ele fez, ele falou, foi muito claro no começo, assim, né, para quem assiste, para quem tá assistindo o Bills agora, tá começando agora, né, não acompanha ele desde a seca e tudo mais, pode ficar tranquilo, né, isso só foi uma derrota, o Bills vai ganhar de novo, vai classificar para playoffs e tudo mais, só que a gente já viu isso acontecer várias vezes, né, tipo, da comissão deixar a gente na mão, de um jogo ali, tipo, você ganha vários jogos, você dá aquela esperança e chega no momento crucial, o time não vai. E tudo isso por quê? Por conta de peças, né? Acreditar em peças ali, tipo, que já não estão rendendo mais o que deveria. Isso é um negócio, né? Tipo, a comissão toma muito a questão da amizade, do coração, do conhecer o cara, de confiar no caráter, no que ele já foi no passado, e hoje não é mais isso, né? Você tem que ter, né, foco num objetivo único. A NFL é um problema, né? Diferente do futebol que a gente acostuma ver, é que você tem várias possibilidades aí durante o ano de uma conquista, de um. Pô, você joga vários campeonatos, né? No nosso futebol, no soccer. Agora, o futebol americano não. Você joga um campeonato por ano e você tem um título a ser disputado, né? Todo mundo busca só o Super Bowl. Cara, o Bills vem ganhando aí a divisão há 5 anos seguidos. É um título, é um título. É Sim. ótimo, é bom. Só que para times medianos que ganham a divisão e se classificam para o playoff, isso é, né, tipo, pô, fizemos o ano, né? Atingimos a nossa meta, classificamos. O Bills não é um time de playoff, é um time de Super Bowl, é um calibre de Super Bowl. A gente precisa mirar isso. Por isso que eu compreendo todas as críticas e o pessoal indo para cima da comissão, né? Porque não é o time, né? O Josh Allen tá fazendo tudo que pode. Bom, falando sobre o jogo, né, especificamente agora, eu gostei muito da defesa no começo do jogo, foi um jogo muito bom, a gente segurou o time do Patriots 2 vezes em red zone. A primeira vez foi
foi quando eles chegaram depois do fumble que o Josh Allen... Ah, não, mentira. O fumble que o Josh Allen sofreu junto com o Dawson Knox não serviu de nada, porque na jogada seguinte foi fumble do running back força, deles, né? Então, tipo, foi uma jogada assim, à toa. Na jogada seguinte, na posse de bola seguinte que o Patriots teve, eles chegaram na red zone, o Bill segurou. E assim, segunda jogada, no nosso segundo drive de ataque, o Coleman sofre um fumble na red zone e a defesa segura de novo. Tipo, ridículo. Cara, a gente no final do jogo, depois de novo, o Patriots chegou lá na red zone, né? Pô, um pass interference do Tre'Davious White no finalzinho do jogo, os caras não conseguiram converter. Então, assim, a defesa jogou muito no primeiro tempo. Então, esse jogo, apesar do segundo tempo ter sido pífio, ridículo de defesa, da gente ter tomado muita jogada, principalmente de meio de campo, coisa que aconteceu no jogo do Ravens, sabe? Coisa que aconteceu no jogo do Saints. Você tem sempre o cara no meio das linhas e a marcação em zona. Eu não sei, parece que a gente tem tanto medo de tomar uma big play e tomar um TD direto, que os nossos safeties estão afastando demais, e a cobertura em zona não tá chegando. Então ontem a gente tomou pelo menos uns 4 ou 5 passes do Drake May, ontem não, né, domingo, do Drake May no meio das linhas, e aí chega o teco. Então o segundo tempo da defesa, infelizmente, foi muito abaixo, e o primeiro tempo foi excelente. Só que aí foi aquele jogo que o primeiro tempo foi excelente da defesa e o ataque não aparece. Tipo, o ataque tá aparecendo todo o jogo no primeiro tempo, e justo nesse jogo não conseguiu aparecer. Primeira jogada do Bills, primeira jogada, holding. Segunda jogada, false start. Tipo, foi muita falta. O nosso ataque, ele cometeu muita falta no primeiro tempo. Foram 8 faltas só no primeiro tempo. Isso é inadmissível. Já tinha acontecido contra o Saints, mas a gente ganhou o jogo, ou seja, né, puxa vida, vou falar mal, mas a gente ganhou o jogo. Então é muito complicado. Foi o que vocês começaram, né, falando sobre isso no podcast passado. Você falou muito bem, né, Milene? Pô, é foda eu falar 4-0 e eu vou falar mal do time, mas eu vou me dar a liberdade de falar mal, porque a gente jogou mal, não sei o quê. E assim, eu achei que o segundo tempo o ataque voltou pro jogo. Cara, os 2 drives que a gente teve até a interceptação, tava arrozinho com feijão, padrãozinho, sabe? Cara, eu falo, o Brady, ele tem a questão do arroz com feijão dele, estabelecer jogo corrido. Se tá funcionando, mantém, sabe? De vez em quando, puxa a criatividade, mas não precisa toda hora. Aí ontem foi assim, era falta, estava ali numa segunda para 6, holding, voltava, segunda para 16, tinha que passar, a defesa já sabia o que ia fazer, então isso foi muito complicado. Mas o segundo tempo do ataque foi excelente, o começo. Primeiro drive, pontuamos, defesa recuperou a bola pra gente, segundo drive, cara, interceptação. Aí ali descambou tudo. Ali foi complicado. E foi o que o Celhão falou, né? Abandonamos o jogo corrido, coisa que é difícil você imaginar o Brady fazendo. Ele acabou abandonando o jogo corrido. A defesa do Patriots soube se ajustar muito bem e a nossa não se ajustou nem um pouco porque o ataque deles trouxe para o segundo jogo, né? Para o segundo tempo. Então foi um jogo de início muito bom da defesa e muito mal do ataque. Segundo tempo, início extremamente ruim da defesa e melhor do ataque. E no final, a gente acabou ficando na mão pelos dois. Eu não vou acreditar essa derrota na defesa, porque a defesa fez tudo no primeiro tempo. Se o nosso ataque, em 3 drives que a gente teve no primeiro tempo, pontuasse, o jogo nunca teria sido o que foi no segundo tempo. Então, eu acho que a defesa jogou bem no começo do jogo. A gente tem muito que falar da defesa depois, lógico, o segundo tempo foi ridículo. O Tre'Davious White deixou a gente na mão várias vezes. E outros jogadores aí que já dá para citar. Mas esse jogo tá na conta do ataque, porque a gente tinha que ter pontuado muito mais em casa num Sunday Night, tendo o Josh Allen fazendo tudo o que fez. A interceptação dele foi ele mesmo falou, né? O passe foi ruim, né? Nem foi erro de leitura, nem nada. O passe dele foi ruim.
E fazer o que acontece, né? Meu, a gente não pode, pô, por uma jogada, ele fez tantas outras, né? Tantos outros avanços, corridas e tudo mais. Erro vai acontecer. Agora, se ter a defesa errando 3 vezes seguidas, 4 vezes, tô fazendo falta, não dá. Não. E por isso que de verdade, é por isso que eu coloco que o Shea McDermott é o culpado. Porque, como você mesmo falou, os Patriots voltam do intervalo, cara, com uma cabeça já mudando o que precisam mudar, já tendo modificações. O que o Shea McDermott fez no banheiro, cara? De verdade, no banheiro, né? O que ele fez no vestiário, cara? Não fez nada. Não teve mudança. Eu sei que a gente coloca isso na culpa do Brady, cara. Eu entendo. Que nem eu também falo, o Brady é muito arroz com feijão. Mas isso pra mim já tá dando na cabeça de que, assim, chama McDermott, ele é o head coach, ele pode mudar isso. E ele não muda porque ele não quer. Tá, então pra mim cai muito sobre isso. E o que você falou é perfeito, cara. O Buffalo Bills parece que tem esse lance de que a gente é um grupo de amigos, sabe? Então a gente sempre fica pegando a mesma galera, tudo não sei o quê. E, cara, a gente já... Desculpa, gente, eu quero muito um vestiário bom, eu quero muito galera boa do nosso lado, assim, de companheirismo, mas a gente não precisa de super amigos. A gente precisa da Liga da Justiça. De novo, voltando a falar sobre desenhos, cara, mas a gente não precisa de super amigos, cara, aquele negócio mais soft, aquele negócio amizade e tudo mais. A gente precisa da Liga da Justiça, os mesmos heróis, só que com um posicionamento e uma visão mais grotesca, um negócio mais bruto. A gente está falando de um time que pode realmente chegar ao Super Bowl. Ficar tratando dessa forma de tudo bonitinho, do que o Jamie McDermott fica falando, não dá para tratar aqui, dá para melhorar aqui. Velho, já deu. Tem que botar sangue nos olhos, cara. E isso tá faltando e muito para nossa comissão técnica. Cara, como foi bem dito, né? A gente viu nessa partida algo que a gente não costuma ver, que foi os Bills abandonarem por completo o ocorrido, né? Porque a gente já sabe, a gente já teve prova várias e várias vezes de que mesmo que o jogo corrido não estivesse entrando, o Brady insistia, né? Não é como se não acontecesse, né? Ele ia de qualquer forma. Quando a gente vai ver as estatísticas de corrida, o nosso melhor corredor foi o Allen. E ele só foi o nosso melhor corredor porque ele estava correndo para conseguir deixar a jogada viva, né? Porque senão a jogada ia morrer ali mesmo no snap. Porque a nossa linha ofensiva domingo fez um trabalho pífio. A DL dos caras estava chegando o tempo todo, né? E, cara, impressionante, né? Porque quando ela conseguia ficar na DL, os nossos recebedores não conseguiam a mínima separação. O que é terrível, porque isso é algo que a gente já sabia, né? É sabido pelos torcedores que Buffalo tem sérios problemas com recebedores. Mas ficou evidente para todo mundo, né, dessa vez. O jogo Prime Time tem essa questão, né? Tá todo mundo assistindo. E aí a gente vê, né, que as dificuldades que a equipe tem para gerar separação. A gente depende de pouquíssimos jogadores, para não falar para não falar no Shaquille, que é o único que ainda consegue criar um pouco. Cara, a gente tem, olha, Kincaid, Palmer, Samuel, Coleman, Knox, Shavers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores entre Tyrants e wide receivers receberam a bola ontem. 5 jogadores, tirando o Shaquille. Desses 5, uma ou outra recepção foi tranquila, mas a maioria delas tinha alguém dos caras no cangote deles, né? Eles não tinham tranquilidade para desenvolver nada. O que é que eu lembro de tranquilo aqui, por exemplo? Que aí é mérito do Brady, porque eu não via uma jogada dessa há muito tempo, tá ligado? A do touchdown, por exemplo, do Kurt Samuel.
Fazia tempo que eu não vi uma jogada bem desenhada daquele jeito. Tá? Com a defesa comprando o lance. O Samuel saindo sozinho. A gente não tá mais vendo isso com frequência. Isso tá se tornando cada vez mais raro por algum motivo. E aí a gente tinha que ver o Coleman subindo até o céu para tentar pegar a bola, o Kincaid se jogando no chão porque a bola estava indo rasteira. E, cara, infelizmente são sintomas da equipe, né? Porque toda a bola vai ser ajustada quando os recebedores não conseguem separação, né? Então, infelizmente vai ser tudo na margem de erro ali. E aí a gente vê Kincaid se destacando, a gente vê o Shaqiri, como sempre, a interceptação foi em cima do Shaqiri, inclusive, né, que estava com marcação dupla. E, pô, pelo amor de Deus, cara, a gente tem que depender do Palmer, que, pô, não faz absolutamente nada. A gente depende do Samuel, que voltou agora. O Knox ainda ganha snaps. O Knox é um jogador caríssimo. Isso é inacreditável, tá ligado? Isso é inacreditável o Knox ter o valor que ele tem. Coleman. Porra, vamos ser sinceros aqui, rapaziada. Por melhor que o Coleman possa se desenvolver, ele não vai mais ser muito mais do que ele é hoje, tá ligado? Não. Ele não vai ser muito mais do que ele é hoje. Então, assim, ficou claro e evidente as dificuldades desse ataque nesse jogo, né? Ficou claro e evidente que se o Allen não estiver no super dia, esse time não vai engrenar. Simples. Porque a gente viu, o time andou muitas vezes quando ele conseguiu fazer andar. Porque se dependesse dos outros era complicado demais. E aí fica essa questão terrível desse ataque que tá deixando... É complicado de falar, né? Um ataque toda a partida metendo mais de 30 pontos. Alguém de fora vai falar que pô, tá excelente, ó. Vocês estão todo jogo metendo 30 pontos. E aí? Mas, cara, quem vê número não vê campo, tá ligado? A pessoa não tá vendo o que tá rolando no campo. E ela visse... É o que eu falei semana passada aqui contra o Saints. Se eles vissem o sofrimento que foi para os marcarem 31 pontos no Saints, pô, pelo amor de Deus, cara. O Saints é um time muito meia boca. E foi um parto para a equipe conseguir desenvolver o jogo dela. E aí enfrentou uma defesa melhor de um técnico defensivo muito bom, que sempre dá trabalho para os Bills. E aí o ataque não conseguiu fluir. Simples. No fim das contas. Então, para mim, como vocês falaram, para mim esse jogo tá totalmente na conta do ataque. O Bruno falou sobre... Tem muita gente de fora falando sobre o Allen, né? Cara, essas opiniões gringas, a maioria delas, elas entram por um ouvido e saem pelo outro, porque os caras vivem numa realidade completamente diferente, velho. Eu não consigo entender o universo em que eles vivem, cara. É igual, pô, tem um cara aí que cobre os Bills que na off-season tava falando que o problema dos Bills era o Allen, que não era, e dando todos os méritos ao McDermott e tudo mais, né? E quando questionavam ele, falavam lá que, cara, vamos lá, tem o Allen, o McDermott estava 1-0 nos playoffs. Pô, isso é patético, tá ligado? Então, meu amigo, cara. Cara, me desculpa, mas esses gringos que torcem pros Bills. É ridículo. Se você coloca Vai lá, o Allen... Não, se você coloca o Allen no Pittsburgh, tá? Com o Mike Tomlin, né? Com o Mike Tomlin ali como head coach e o Metcalf agora como wide receiver dele. De verdade, o Pittsburgh vira um puta time. Um puta time. Eles têm uma defesa, ok. Eles têm uma defesa muito boa.
perdão. Eles, tudo bem, tem o Metcalf, tem alguns, mas, cara, com um bom head coach, com pelo menos um mínimo de arma, é capaz até dele levar o Pittsburgh à frente, até mesmo um Super Bowl. Então, assim, para mim fica muito claro isso mesmo. É culpa mesmo do que hoje a gente tem como coordenação, tá? Então, desculpa se não cortar você, mas é que realmente me veio muito isso na cabeça mesmo. Tipo assim, cara, que ridículo ficar colocando a culpa no Ali. Isso é de uma extrema estupidez. Desculpa, mas é. Cara, é isso, tá ligado? A maioria desses caras de fora, eles são completamente perdidos no mundo da lua, tá ligado? É aquela história. Gratidão é uma merda. Porque aí os caras ficam nessa de ai meu Deus, o McDermott tirou a gente da fila dos playoffs, então a gente vai ser eternamente grato a ele. Tá ligado? Pelo amor de Deus, amigo. E aí o que acontece? O ataque não desenvolve. Bye bye pro Brady. Defesa com o Babbitt tá uma merda. Bye bye pro Babbitt e vem aí outro cara pro lugar do Babbitt. A defesa do cara vai ser uma merda. Bye bye pro outro cara. Meu amigo, só tem um denominador em comum nessa história. Só tem um cara que tá aí. Só tem um cara que tá aí comandando tudo isso e não tá conseguindo fazer fluir, tá ligado? E é o cara que é mais idolatrado lá. Entende? Isso não entra na minha cabeça, esse amor todo que eles têm pelo McDermott. Eu juro por Deus, cara, não entra na minha cabeça. Mas, de qualquer forma, pra mim esse jogo tá na contra-ataque, ninguém aqui escapa de críticas. Tem culpa pra todo mundo. Tem culpa pro Allen, tem culpa pro Coleman, pro Shaquille, tá ligado? Pode distribuir aí. Mas, pô, inacreditável. E aí, como vocês mesmos bem disseram, né, a defesa, pô, 2 fumbles, sendo que um tava na cara do gol e a defesa conseguiu segurar eles. Só que aí, meu amigo, vem pro segundo tempo e a gente vê a realidade da coisa. A gente vê a necessidade que a gente tem. Eu até falei que assim, um wide receiver melhor, eu acho que não faria a gente ganhar nesse jogo. Se a gente tivesse um cara diferente. Não ia fazer a gente ganhar nesse jogo, porque no outro lado da bola tinha gente que ia fazer a gente perder. Tá ligado? Cara, se a gente não consegue taclear os caras. Pô, aquela jogada que o Drake May, acho que é o Walker, que tá pendurado nele e não consegue derrubar ele, pô, é inacreditável. É o Jones. E aí ele lança a bola, o Diggs tá completamente livre, porque o Trey Davis foi o Deacon Jones, né? Porque o Trey Davis White não sabe o que fazer, pô. Pô, foi constrangedora a atuação do Trey Davis White ontem, cara. Foi uma parada vergonhosa. Pô, essa lesão do Dorian Strong foi um negócio desesperador aí que pegou, velho. É inacreditável. Eu duvido que ele teria continuar no jogo com essa dificuldade que ele tava tendo. Pô, tava todo mundo bailando em cima dele, cara. Pelo amor de Deus. E aí a gente vê, né, as dificuldades. O que tinha, cara. Aí a gente vê, de novo, em algum momento, o Bishop sofrendo ali. A gente vê, em algum momento, pô, os nossos tackles estavam completamente desfalcados, né? Só tinha o Jones e o Dylan Walker, né? O Johnny Walker, né? De titulares, entre aspas, né? Trouxeram os Zion Log do Practice Squad, geraram, meu amigo, eu falei pro Conce que era o dia de sortear um torcedor para ir para campo. E aí pegaram aquele Memphis, que era o defensor que veio pro jogo junto. Arranjaram esse cara na arquibancada.
E aí também a gente consegue pressionar, mas não consegue finalizar a jogada, né? Algo que incomoda bastante, né, também. E aí, irmão, fica difícil demais ter no ponto fraco, tão fraco assim como os cantos do campo, porque não importa quantas vezes a bola fosse lançada para o Dix, do jeito que tava, todas iriam chegar, né? E como eles não são bestas, o Dix estava alinhando sempre da costa do White, pô. E quem é que vai fazer o contrário? Quando inverteu, E o cara que o tava Binford também não tá na sua melhor fase. E quando inverteu. Não, quando É inverteu, exatamente o outro isso, tá cara ligado? tomou o White, o May passou a bola pro outro cara que tava no White. Ele tava escolhendo o White, mano. Ele olhava o White e falava Nossa, onde é que o White tá. É isso aí. Exatamente, cara. Não me importava quem tivesse ali, cara. A bola, o White era. O White tava parecendo calouro, né? Quando tem calor em campo, já sabe que a bola vai ser Isso. nele. Pô, Exatamente. brincadeira, irmão. O Brincadeira. kicker alinhou com o Mas White, aí, o Drake falou, vou jogar pra ele. é inacreditável. E aí, pô, ficou fácil, né? Para os caras conseguirem desenvolver esse ataque deles quando a nossa defesa é tão. Dá tanto espaço, né? Porque, como vocês mesmos falaram, esse time tem tanto medo de ceder big plays que ele acaba. Ele não quer ceder uma big play de 30, 40 jardas. Mas uma jogadinha aqui de 10 jardas ele quer. Mais uma jogadinha 10, aqui de 15. 7 jardas ele cede, né? E aí, nessa brincadeira aí, meu amigo, a gente tá lá tomando e sendo encurralado, tudo mais. Cara, tem tanta coisa errada aí que eu me revolto com essa partida, porque não é nada de diferente do que a gente já viu, né? É as mesmas coisas. A diferença é que as vitórias estavam cobrindo isso, né? É como o Bruno falou, fica chato falar mal do time com 4-0, fica. Mas aí perdeu e a gente tem a completa liberdade e apelo popular para falar. As coisas ficam mais palpáveis, tá ligado? Pô, se eu encontro o White na rua, é porrada nele, irmão. Não quero sorvetinho, não, tá? Não quero sorvetinho com waffle, não. Verdade. Mas, pô, se vocês quiserem fazer mais algum comentário aí antes de ir pros quadros, por favor. Cara, só sobre o lance da defesa, realmente concordo com vocês, cara. A nossa defesa tava jogando muito bem. Tipo, então, assim, no começo você via que, cara, se não fosse pela defesa, esse jogo teria sido uma lambança. Que nem o Eric mesmo mencionou, um fumble lá, besta que o Allen e o Knox tiveram ali. Cara, a nossa defesa anulou isso, porque eles lá recuperaram na mesma hora. Então, tipo assim, puta, cara, que maravilha, sabe? E o que o Eric falou é perfeito, porque assim, se o nosso ataque ele consegue aproveitar isso que a defesa tinha dado para eles no começo, esse jogo seria outra coisa. Outra coisa. Cara, não era nem questão de fazer TD, velho. Se você consegue fazer field goal, você já conseguiria ter uma outra visão do jogo, sabe? Então, e assim, tava tudo meio que, por mais que beleza, o ataque não tava lá aquelas coisas, mas a gente até que conseguiu, graças, obviamente, ao Allen novamente, fazer até que uma primeira campanha tava boa até esse negócio do Knox, sabe? Foram 2 passes ali pro Kincaid no meio, passes que o Kincaid conseguiu recepcionar muito bem, o Kincaid até que tava com uma separação boa ali no começo, mas depois do Knox foi só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Então, na questão da defesa, eu concordo plenamente com vocês, a nossa defesa estava boa. E eu vi como pessoas comentando uma coisa que faz muito sentido, de que assim, a defesa dos Bills, ela é muito força e violência no começo. Então você pode perceber que até que ela tem uma questão de curva, de potência conforme vai diminuindo, conforme vai passando o tempo. Porque eles gastam muita energia para tentar acabar com o jogo ali logo de cara. É tentar realmente... na primeira snap, eles já tentam arrancar a bola. Cara, eles vão com muita força. E eles conseguiram implementar isso no primeiro tempo. E aí, obviamente, como todo ser humano, você vai ficando, né, vai desgastando, então tende a nossa defesa a decair um pouco. Mas se o nosso ataque consegue aproveitar isso no começo, cara, tende a ser um jogo muito mais tranquilo, um jogo muito mais favorável a gente.
mas não acontece isso, tá? Então, e eu queria deixar aqui claro, que eu mencionei, do McDermott, mas, cara, o Bain tem muita culpa de que, assim, quem que a gente contratou para ser nosso wide receiver, cara? O Palmer até agora não mostrou porcaria nenhuma do porquê que ele foi pago. O Palmer não mostrou nada. Nada. E eu não tô tirando aqui do Drake May, não, tá? O Drake May jogou muito bem, cara. Mas, assim, também ajuda muito quando você tem um cara como o Stephon Diggs, que é inteligente de causar ali uma abertura para você. Aquele passe que todo mundo agora tá falando do Drake May, que é um lindo passe, cara. De novo, não tô desmerecendo o cara. Mas é um passe que acontece porque o Stephon Diggs enxerga que existe uma necessidade e vem procurar a bola. Ninguém faz isso pelo Allen, cara. Ninguém tá fazendo isso pelo Allen, ninguém consegue fazer isso. Entendeu? Então, assim, não tô desmerecendo, não. Mas eu tô dizendo que fica mais fácil quando você tem alguém que te ajuda. E o Stephon Diggs estava com sangue nos olhos para conseguir isso daí. Então, perder foi amargo, mas perder ainda pro Stephon Diggs foi muito mais amargo, e sendo em casa. Sabe, cara, que ódio de. Ah, cara, esse jogo pra mim foi pior que aquele jogo do Texas, que eu fiquei puto. Esse jogo aqui eu fiquei muito mais puto. Tá? Então, assim, que jogo amargo de se descer. Por isso que eu não tenho estômago para assistir ele de novo. O Eric mencionou, e eu realmente, pelo Eric, eu tô repensando em talvez tentar assistir, cara. Mas só pelo Eric, porque por mim, zero estômago pra ver isso. Zero. Não, você vai ver, reassistindo o jogo, que, assim, igual eu comentei, né? A gente tava conversando antes, eu reassisti o jogo e sem a emoção do momento, eu vi que o ataque, nos momentos que tava funcionando, tava fluindo bem, sabe? Teve boas jogadas ali que o Allen não se desesperou, não teve aquela correria. Só que o Célio já falou mais cedo. A nossa OL domingo fez um trabalho ridículo. O Allen foi pressionado muitas vezes, né? O nosso jogo corrido não conseguiu avançar bem. Mas no segundo tempo e no começo do primeiro, né, antes das cagadas acontecerem, a gente estava desenrolando bons passes ali, jogadas desenhadas para acontecer e estavam acontecendo. Isso deu para ver que no arroz com feijão estava funcionando. Tá. Agora, quando a coisa começou a degringolar por conta de faltas, né, pô, foi muita falta. Você fazia uma jogada corrida e era falta e você tinha que voltar muito. Daí o negócio não funcionou e aí é a hora que a gente precisa das separações. Eu discordo só um pouquinho do Célio. Eu acho que se a gente tem um jogo mais desenhado ali para ataque, ou melhores recebedores, pelo menos um recebedor Concordo. X ali, eu acho que a gente ganhava esse jogo, porque o Allen ia estar mais tranquilo ali na hora do passe. Porque assim, apesar dos pesares, o Bills não entregou o jogo fácil, né? A gente não tomou 20-6. Eu lembro do jogo do Ravens do ano passado, quando a gente tomou 30 e pouco a 10, sabe? A gente realmente não conseguiu fazer nada. Esse jogo a gente reagiu, né? Foi um jogo apertado, 23-20 é um jogo apertado. Apesar de um jogo feio, porque a gente tem muita expectativa nesse time, né? E aí quando a gente Sim. fala de defesa, principalmente, aí só para concluir a questão da defesa, o nosso draft foi todo defensivo, né? Vamos dizer que a coordenação tentou olhar para a defesa, só que a contratação de peças de fora foram só para o ataque, né? A gente não teve contratações defensivas muito efetivas. Talvez o Shaq Thompson, né, que está jogando bem, talvez vá assumir aí a titularidade daqui a pouco. Mas a gente draftou defensivamente, né? DT, defensive back, e aí o que aconteceu? Todo mundo machucou. Né? Então, puxa vida, é um azar também, de certa forma, né? Porque, pô, o Trey Davis White não veio para ser titular. Eu não acho que ele tenha vindo para ser titular. Acabou tendo que ser titular. O Dorian Strong estava jogando muito bem. Aí o Hancock se machucou já no começo da temporada, né? Que poderia ser aí um alívio para safety, né? O Cole Bishop, ele tem dia que ele tá bem. Ontem ele tomou um drible do Diggs, cara, que ele tá caído no chão lá, ele deve estar lá estendido no Highmark até hoje, lá, esperando Sim. alguém ajudar ele a levantar, cara, porque o Diggs pegou ele, driblou, ele ficou lá vendo navios e o Diggs foi embora, parou na linha de 5 jardas. Então, a gente tá com muito problema defensivo, não só, talvez, técnico, mas de pessoal mesmo, né? Espero que essa bye venha, o pessoal se recupere das lesões. A gente vai ter a edição do que todo mundo tá falando, Michael Hoyt, que jogou muito bem na pré-temporada, né? Esperamos que ele consiga pressionar mais o quarterback. Mas o primeiro tempo defensivo foi muito bom.
E no segundo a gente morreu de um jeito que é inexplicável, cara. Eu achei que ontem ia ser o jogo de volta do Rousseau, mano. Ele chegou voando, primeiro drive, a gente segurou os caras, quase um train and out ali. E segundo tempo foi muito ruim, muito ruim. E infelizmente as lesões estão matando a gente, cara. E no ataque as faltas estão matando a gente. Porque se não tivesse aquele quantidade de falta, eu acho que a gente tinha pontuado mais. É isso aí, Celion. E com essa história, só trazendo um questionamento rápido aqui para vocês. Se vocês têm dinheiro, vocês são GM, tem caixa, tem jogador disponível, vocês iriam atrás de um wide receiver ou de um jogador para defesa? Pode começar aí, Milione. Wide receiver, tranquilamente. Hoje, do jeito que tá, wide receiver. Eu precisaria de pelo menos, que nem o Eric mencionou, se eu acredito que se a gente tem um wide receiver número 1 que daria para fazer uma diferença, pelo menos criar uma separação, que é uma coisa boa para um wide receiver fazer. Cara, se a gente tem um cara como esse, já ajudaria muito a liberar outras pessoas. Hoje, com toda certeza, eu iria em um wide receiver. E aí, Eric? Cara, com dinheiro, e contando a quantidade de lesão que a gente tem na nossa defesa, cara, eu acho que eu ia de defensor. Eu pegava um cornerback rápido, bom aí, um safety de calibre alto e ia na defesa ainda. Mas a gente tem o Max pra voltar, a gente tem uma galerinha ainda que dá pra vir, né? Tem, pensando hoje, tipo sim, o Job. Mas é tudo na especulação, né? Por exemplo, o Hairston nem abriu o período de 21 dias dele de retorno ainda, sabe? Sim. Ele já tá apto para voltar do IR, mas ainda não vai voltar. Strong a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Matt Milano já falhou de novo. Dorian Strong, ou Dorian Williams não voltou como deveria. Taron Johnson, cara, ele tá perdendo teco que a gente nunca viu ele perder. Então, assim, o Rap, a gente tinha muita expectativa, né? Que ano passado ele jogou demais, esse ano já não tá a mesma coisa. O Rap e o Bishop estão segurando muito atrás. O que tá jogando bem e ainda assim recebe críticas porque não é elite é o Benford. Mas assim, cara, o cara tá sozinho ali, ele não vai conseguir cobrir o campo inteiro. E uma hora ou outra ele vai tomar uma jogada, não adianta, cara. Aí é complicado. Daí hoje, com dinheiro, eu apostaria numa defesa. Tipo, gastaria ali uma pick alta num bom safety, um cornerback aí de elite. E aí dava tempo para nossa defesa se recuperar. Porque o ataque, cara, apesar de a gente não ter separação, essas coisas, se você desenrolar um bom esquema ofensivo para tirar pressão, igual o jogo corrido, que estava funcionando, né? Funcionou muito bem nos outros jogos, você consegue, sabe, se virar. Eu acho que o Allen, ele vai resolver o jogo pra gente. Eu não quero que seja o tempo inteiro, mas ele vai resolver. Agora, a defesa, cara, a defesa tá complicada. E aí, um jogo ruim do ataque, a gente não vai ganhar. Eu concordo. No ano passado, por exemplo, a gente não tinha nomes assim no ataque, a gente influiu, mas o ataque do ano passado tá muito melhor do que o ataque de hoje, cara. Assim, vendo, sério mesmo, eu gostaria muito de ter ainda um Hollins ainda no time, sabe? Eu queria, eu não tô assim, o ataque, se fosse o ataque do ano passado, eu também tranquilamente falaria sobre defesa. Mas hoje, para mim, de verdade, eu preciso de um namorado, né? Eu preciso de um wide receiver. E você, Célio? Já que você fez a pergunta, então... Traga a resposta. É só uma impressão que eu tenho junto aí com o Bruno, que o ataque do ano passado parecia que fluía melhor, tá ligado? Eu não sei explicar exatamente, mas ele parecia ser mais fluido. Hoje parece estar meio engessado. E aí, sei lá, cara. Eu acho que eu tô meio pendendo, tá ligado? Eu tô tipo 59, 41. Agora. Não, 59, 41 é demais também. Eu estou. Pode ser. 51 59 e 41 para defesa, talvez. 59, 41 para defesa, mas assim.
se tivesse um velocista ali de qualidade, um cara rápido mesmo, para conseguir esticar bem o campo, coisa que a gente não tem, cara. Né? Infelizmente, a gente pode até querer esticar o campo, mas não tem. E aí vai ficar como, né? Tá ligado? O Shaqiri pode fazer essa função? Ele já fez, mas não é a dele, né? O Palmer vai fazer essa função? Deveria, né? Deveria. Foi pago para isso. Aí sabe quem é que vai fazer essa função? Sabe quem é que vai fazer essa função? Gabe Davis quando voltar. Adivinha? Gabe Davis. Pelo amor. O foda é assim, de esticar o campo. Não, cara, duvida? assim, fazendo só um paralelo de tipo de jogador, né? A gente vê o Keon Coleman. Ele é muito novo ainda, sabe? Eu não vou jogar esse peso do wide receiver 1 nas costas dele ainda. Sabe? O cara, segundo ano, 22 anos, 22, 23 no máximo, sei lá. Eu acho que ele é muito novo ainda. Acho que ele vai amadurecer. Mas a gente vê DK Metcalf no auge dos seus quase 30, fazendo jogadaças, assim, ele é gigantesco, né? Ele é muito grande. E ele tem capacidade, né, de fazer esse tipo de jogada. E os nossos wide receivers aí, mais leves, mas teoricamente mais rápidos, não conseguem, né? Fico triste por isso. Mas era só isso. Desculpa, mas assim, agora também é uma pergunta rápida, mas rápida mesmo. Mas hoje, do jeito que tá, vocês teriam feito aquela troca e não ter pego o Worth? Hoje, se vocês pudessem trocar, ficaria com o Worth no lugar do Coleman? Não sei se eu pegaria o Worth, mas talvez eu não escolhesse o Coleman. Tá. O Worth, ele foi assim... O Coleman era o meu quinto, né? Ficou muito emaranhado por conta da troca, né? Tipo assim, eu acho que o Bills jamais escolheria o Ward. Se não tivesse trocado, seria um outro wide receiver. Então, a troca foi, sabe, foda-se. Eles não vão pegar o Coleman, a gente quer o Coleman, então vamos trocar. Mas mesmo que a gente tivesse escolhido lá na 28, 30, não lembro foi na agora. 30, né? Acho que é na 30. A gente não teria pego o Word. Talvez algum outro aleatório aí não ia estar dando boca também, a gente ia ficar bravo do mesmo jeito. Tá. Mas é achismo, né? No fim das contas, a troca foi só um caso de sucesso que teve, né, no momento. Sim. Acho que os Bills iam escolher o Coleman de qualquer forma, né? Então, isso. Deu a sorte de alguém querer trocar, e aí foram lá. Deu a sorte de mais alguém querer trocar, que foi Carolina Panthers. E os Bills ficaram com quem queriam. Simples, né? E o Panthers pegou o Leggett, né? O Coleman tava no meu top 5. O Leggett. O Panthers pegou o Leggett. Não sei se ele tá tão bem lá, não posso falar. Bem. Não acompanho tanto. Não. Mas... também é complicado que ele não tem QB, mas assim... o Barcelona tá melhor. Agora que ele tá começando a receber um passe ou outro, mas de qualquer forma poderia ser uma narrativa também, né? Se ele tivesse voado e o Word não, todo mundo, trocou com o Panthers, lá o Leggett tá voando. A gente sempre vai ter esse pensamento, tipo, que nem, beleza, a gente poderia ter tido o Patrick Mahomes, a gente também já discutiu sobre isso, sempre vai existir esse pensamento, mas real assim mesmo é porque hoje fica um lance, tipo, que nem, isso pra mim do lance do Coleman não ter jogado por uma questão disciplinar, cara, isso já não dá mais, cara, porra, não dá pra você viver, você já tá há um ano já jogando, você já tá jogando uma cota para problema disciplinar não dá pra ter mais, velho. Desculpa, isso daí já tá pra na hora de cortar, já tá crescidinho, tá ligado? Não precisa mais ter isso daí, não. Agora, Puka Nacua, ninguém fala, né? O cara foi sexta rodada, mano. E tá lá, é muita sorte, mano. É muito complicado. Puka Nacua. Cara. Eu daria o meu olho esquerdo pra ter o Puka Nacua. Esse é um cara que resolveria um problema aí no ataque. Eu só falo isso porque eu sou cego do olho esquerdo, tá, galera? Senão a galera fala, olha o maluco falando, não, é porque eu sou cego mesmo, então não vai fazer muito. Mas é isso. Rapaz. Mas é isso aí. Vamos seguir para os nossos quadros, então, para finalizar aqui o programa. Vamos começar com... Aliás, foi bem
Para a maioria aqui, pode ter sido um pouco complicado de selecionar aqui depois desse jogo, né? Nossos eleitos. Mas bora começar com o de sempre, bora começar com MVP. E o melhor jogador dessa partida para ti? Esses daqui vai ser acho que os mais difíceis de ser falado, cara. Para mim, o MVP muito difícil, velho. O MVP para mim vai ficar com um cara que, se for ver bem assim, praticamente ele não fez muita coisa, mas é porque eu gostei bastante realmente do começo dele. Acho que depois a gente meio que abriu mão dele, não utilizamos tanto assim. Mas ele tava num bom dia, cara. 6 targets, 6 recepções, Dalton Kincaid. Para mim, jogou bem, sabe? Jogou muito bem. Acho que a gente poderia ter utilizado mais ali. Kincaid realmente foi uma coisa que brilhou muito meus olhos no começo do jogo. Então, para mim, ficou essa visão dele aí que marcou para mim nesse jogo o Dalton Kincaid. Perfeito. Eric, quem é o teu MVP? Tô de acordo. É o mesmo, cara. E assim, eu não... Excluindo, né? Todo jogo ruim tem um cara, às vezes, que joga bem num jogo ruim, né? Isso não exclui... Não o brilho dele, né? Não exclui o brilho, mas também não descredita um jogador. Eu acho que o Kincaid jogou demais ontem, no sentido de estar disponível. 6 recepções aí, 108 jardas, ele fez recepções contestadas. Aquela no primeiro drive do jogo, que o Allen vai dar o scramble e lança para ele mergulha para buscar. Aquela jogada foi muito boa. Concordo. E ele tá trabalhando muito bem, né, em bloqueios, tá ajudando bastante no ataque. Eu acho que ele tá numa crescente aí. E também meu MVP é Dalton Kincaid. Cara, os caras vão achar que é uma melada que a gente combinou, mas enfim, né? Não combinamos, cara. Não existe script. Questionar a veracidade dessa votação aqui, desse programa, mas não tem como, né, cara? Kincaid também é o meu MVP, porque enfim, né, cara? Quando ele foi acionado, ele correspondeu. E, cara, quem mais que poderia ter sido destaque? Eu não consigo pensar em ninguém. Verdade. Ligado. Ele não fez cagada, né? Mais uma vez, 100%. Então, assim, boa. Pra mim foi provavelmente... É isso, cara. E o novo Butter também, que jogou bem. Vamos com isso aqui. A parada é que a gente escolheu quem menos fez cagada, né? Johnny. Não, é que a gente escolheu quem menos fez cagada. Foi isso, praticamente assim. Foi o cara que teve fumble. Mano, perdão, senão a gente vai ficar falando só merda aqui, né? Mas, porra, aquele drop do Coleman, aquele fumble do Coleman, e ele fica procurando a bola no meio das pernas. Eu tive uma vontade de dar um cacete nele, velho. O que o Célio falou que ele bate no Third Devils White, eu bato no Coleman, cara. Pula na bola, velho. Procurando a bola aqui no meio das pernas. Pula em cima da bola, meu. Já me aliviei, gente. Pode continuar. Complicado. Vamos ter que pôr um quadro no meio. Esse aqui depois, é doideira, né? Tá? Esse aqui foi sinistro de escolher. Dom Bibi. Nossa. Fala aí, Eric. Eric. Completa aí. Não, ia ser coisa rápida. Era só que em jogo ruim a gente tem que pôr um quadro extra, né? O pior jogador do dia. Aí é pra gente aliviar, igual o Milhão fez. Pô. Mas só em jogo ruim, não é todos não. Vai lá. Eu liberei aos ouvintes. Eu liberei a abstenção dos votos. Então, se quiser, não precisa votar. Aí está todo mundo votando. Vamos de Dom Bibi, então. Mas no dia seguinte, rapaziada, não teve um Dom Bibi nesse jogo aqui para gerar emoção pra gente. Não. Só negativos. Mas o Eric, quem é o teu? Só o Dom Bibi negativo. Quem é o teu Dom Bibi aí?
Cara, não sei se vale, mas pra mim o jogo começa antes do jogo, né? Tipo, todo jogo ele já tá acontecendo mesmo antes do árbitro apitar. Então, pra mim o momento do Bibi foi Fred Jackson animando a torcida, falando lá Where else would you rather be? Tipo, onde mais você queria estar? Então ele foi muito pica, né? Pô, você sabe que o jogo foi ruim quando o cara tá No falando do início, maluco. Você sabe que o mano, jogo foi ruim quando o cara tá falando de quem tava fazendo a torcida, velho. eu assisti o jogo, emoção, infelizmente, assim, positiva. Não teve igual outros jogos, então o Fred Jackson foi espetacular no começo dele. Infelizmente, o time não correspondeu ao que ele trouxe pra torcida ali na hora. Meu momento do Bibi fica com o nosso ex-running back, Fred Jackson. Cara, o meu Dom Bibi vai ser igual ao do Eu Eric. vi. De verdade mesmo. Eu sei que vocês vão achar que é sacanagem, mas depois, se vocês quiserem, eu mando até uma foto das minhas anotações, cara. Maldição! O meu momento mais emocionante. Só que não foi o do Eric do começo. Pra mim foi o fim do jogo. Eu coloquei como encerramento da minha tristeza, cara. Então, pra mim, o meu momento do Bibi foi quando apitou o jogo. E eu pude desligar a televisão e falar: eu não quero mais ver isso. Eu não quero ouvir falar de futebol americano, pelo menos até amanhã cedo. Então, pra mim, meu momento do Bibi foi o fim do jogo, o encerramento da minha tristeza. Tá E aí, certo, né? você conseguiu? Faz parte também. Ele só não vai ser. O fim do jogo só não é o meu Dom Bibi, porque. Vamos de novo questionar a lisura desse programa. Porque o meu momento não é óbvio que o meu momento não é o Fred Jackson animando a torcida. Pô. Teve nada de bom depois, meu irmão. Eu vou. Vou colocar o que? A torcida balançando camisa branca na arquibancada? Cara, teve um Nada momento bacana. muito massa Vai ser o Fred que Jackson foi mesmo. O Josh Allen lançando uma bola pra fora do jogo, um Nossa, torcedor verdade. recebendo e correndo escada pra cima e saindo do estádio com a bola. Eu esqueci disso. Foi Isso aí eu espetacular. Eu esqueci disso. Isso tinha que ser meu Eu momento do lembrei Bibi. agora, mano. Isso aí. E foi da esqueci. hora Esse que lance eu esqueci. que tanto na transmissão aqui do Brasil e na americana, o pessoal comentou. O Mike Tirico, que era o que tava narrando na transmissão americana, ele começou a contar jarda, sabe? Na linha de 10, na linha de 5, né, tal. E o Everaldo, o Kurt começaram a contar, né? Olha o Josh Allen correndo, o Milano correndo com a bola, acho que o cara tava com uma camisa do Milano. E o Josh Allen fazendo teco na frente, cara, foi muito bom. Pô, esqueci disso. Devia ter colocado esse. Bônus. Mas Fred Jackson foi de arrepiar. Foi realmente um grande momento. Vamos de tackle do Bruce, melhor jogada defensiva dessa partida. Vamos lá, sem muitas opções, pelo menos do segundo tempo para cá. O meu tackle do Bruce é um dos fumbles do New York já do New England Patriots, que é forçado ali pelo Shaq Thompson, que ele consegue jogar o corpo dele contra o cara do Patriots e vai fazer o que, Melhone? Só tem lance escroto nessa partida, vai ser tudo igual. Isso aí o meu momento, no meu técnico do Bruce. Eu não boto fé. De verdade mesmo. Eu vou mandar um print pra galera. A gente não conversa sobre isso daqui antes, cara. Vai ficar parecendo que. Mas não é, cara. Realmente que não tem outro momento. O meu também ficou a mesma coisa. O Thompson forçando o fumble. E assim, a gente tinha acabado de vir do fumble do Knox, né? Bora ver o do. E aí... O meu é diferente, olha só. Oh. Como eu já disse antes, né? Eu já falei aquilo já para justificar essa minha escolha, né? É uma jogada defensiva. Para mim foi uma boa jogada defensiva. Não foi a melhor jogada defensiva. Talvez tenha sido uma das melhores, mas assim, primeiro drive, Greg Rousseau em duas jogadas seguidas, um tackle for loss e um sack.
tipo assim, começou o jogo voando, eu pensei, cara, que da hora, a defesa veio pro jogo, ataque entra e faz o jogo acontecer. E infelizmente o jogo não desenrolou da maneira que a gente gostaria, mas para mim começou muito bem, né? Foi uma jogada defensiva espetacular, e para mim foi uma das melhores da partida. Infelizmente não refletiu o resultado do jogo, mas a jogada foi excelente. Então, Greg Rousseau, que dificilmente eu vou citar ele novamente em algum outro momento, então, Greg Rousseau aí com um tackle for loss e um sec no mesmo drive. Boa. Caraca, tá sem moral o Rousseau, hein? Que isso, velho. Tá, eu tô triste, hein, mano, porque quando a gente fez a nossa avaliação de jogadores, e eu tinha concordado com o contrato que ele tinha recebido, porque eu achava que ele tinha teto, potencial e tudo, ele jogou bem ano passado. E, cara, não correspondeu em nada até agora, nada. Ele tá devendo muito. Ué, pelo menos você podia ter ficado feliz com o Epeneza, entendeu? Não foi tão Se ele ruim fizer assim. boas jogadas. Então, não, ele tá jogando bem, isso que é o pior. Dito isso, vamos para o Tour de Thomas. Bom, irmão, se a jogada ofensiva foi igual, também é sacanagem, meu. Aí tem que questionar isso aqui mesmo. Vamos ao Tour de Thomas. Vamos lá, o Brunão, comece aí por você. Qual é a sua jogada ofensiva dessa partida? Pô, eu acho que agora não vai ser igual, porque isso daqui foi muito meu, mas como nem eu falei, cara, pra mim o MVP foi o Kincaid porque brilhou meus olhos. E pra mim, a melhor jogada do ataque fica sendo o primeiro passe que o Josh Allen faz pro Kincaid, porque foi uma recepção assim, tipo, ele criou uma leve separação, mas o cara tava ali ainda em cima. O Kincaid, ele pega a bola muito lá embaixo. Pra mim até é meio que não vou colocar como redenção, porque não é uma redenção digna, sabe? Mas o Kincaid teve aquele passe que ele dropou lá nos playoffs e ficou muito mal feito, sabe? A visão dele. Eu fico feliz de saber que o Kincaid ainda continua sendo um bom recebedor. Então, para mim, foram os meus 5 momentos de alegria nesse jogo do ataque, tá? Então, cabe mim dizer isso daí, que não tem como eu dar uma melhor jogada diferente do que essa. Fica sendo, sim, o primeiro passe do Josh Allen para o Kincaid. Boa. Muito bom. O Eric, e o teu, qual é? O meu vai na confiança do nosso quarterback, apesar dos pesares, no Keon Coleman. Teve uma terceira para 6, para 8, alguma coisa assim. Já no final do jogo, ele lança uma no alto para ele num back shoulder, ele se joga em cima do defensor, agarra a bola, cai todo desengonçado, mas dentro de campo, continuando a jogada, era pra gente ter feito o touchdown nessa campanha. Infelizmente não conseguimos, mas essa jogada foi crucial ali naquele momento, final de jogo. Achei que foi uma excelente jogada ofensiva. Então, recepção do Keon Coleman contestado. É isso. Pelo menos não foi todo mundo igual, né? Porque a minha jogada ofensiva foi o touchdown do Samuel, que eu achei uma jogada bem bacana, ele sair livre pelo lado esquerdo do campo, uma jogada bem desenhada. E, bom, isso aí seria o meu tackle do Bruce, mas do Bruce já, tudo Thomas, que é o ofensivo. Mas é isso. Tem muitos segredos, né, nessa partida aqui. Foi mais difícil de escolher, de fazer a nossa seleção, né? Mas é isso aí. O Bruno Milioni, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Tamo junto. Opa, que isso, eu que agradeço. Obrigado aí por estar podendo participar mais dessa vez, né? Que a gente falou na tristeza e na alegria, sempre vai ser assim. Fico feliz que esse episódio está terminando do jeito que ele começou. Isso daí vai ficar para quem tá vendo no vídeo. Pra quem tá? tá assistindo. Para quem tá assistindo no vídeo, mas Exatamente do jeito que começou. Do jeito que começou vai terminar. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. E não vamos perder as esperanças. Eu tô vendo que tem muita gente perdendo esperanças. Nossas esperanças ainda existem enquanto houver Josh Allen em campo, tá? E vamos torcer aí, fazer uma oração para que o Bane e o McDermott sejam trocados logo.
que eu mencionei aqui, Celeu, e eu não sei se você tinha caído, mas real, eu parei de defender esse McDermott, tá? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Estou junto com vocês que querem a demissão dele. E é isso aí. Próximo episódio estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Aí. Eric Henrique, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Tamo junto. Muito obrigado, Celhão. Valeu, Bruno. Todos que nos ouviram até agora, segue aí, curte a gente. E na derrota, na vitória, é bom falar de Bills. Bora pro próximo jogo, Bills e Atlanta Falcons, um Monday Night Football. Até a próxima. Valeu, senhores. É isso. Então, para encerrar, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Eu agradeço. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @blog dos Bills. Dá o like nesse vídeo que ajuda muito no compartilhamento e na entrega do conteúdo. Valeu, Bruno. Valeu, Eric. Que audiência, Go Bills, e até a próxima.